sobre economia, o déficit nas contas externas e o ingresso de investimentos estrangeiros diretos na economia brasileira recuaram no primeiro semestre desse ano, conforme informou o Banco Central nesta quarta-feira. De acordo com a instituição, as contas externas registraram um rombo de quase 14 bilhões de dólares de janeiro a junho. Para falar mais sobre esse assunto, outras notícias também em relação à economia, a gente recebe o professor da Escola de Economia da FGV aqui de São Paulo, Rogério Mori. Tudo bem, professor? Muito bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan. Como vai? Bom dia, Thiago. Bom dia, Paula. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Professor, como é possível analisar esses números já levando em conta essa mudança da classificação de risco do Brasil? Há uma tendência de reversão desses números ou não? No curto prazo, a gente não tem tanto uma tendência de reversão desses números, né? O Brasil deve continuar registrando um déficit em conta corrente até o final do ano. Hoje ele está mais ou menos algo como 2,5% do PIB no acumulado em 12 meses. Esse número deve permanecer nesse patamar. O número divulgado pelo Banco Central, o número mais recente relativo a junho, deu uma surpresa, ele surpreendeu. A expectativa é que nós tivéssemos um superávit de 1 bi, foi o primeiro déficit que nós tivemos aí em anos para esse mês, muito em função de rendas que foram enviadas para o exterior, né, pagamento de juros entre companhias, remessa de lucros, dividendos, que acabaram influenciando esse resultado nesse mês. Mas, de qualquer forma, é um número que deve permanecer negativo aí ainda para o segundo semestre. Então, não espero aí uma reversão desse quadro no curto prazo. Professor, bom dia. E olhando lá na frente, olhando para fora do Brasil, para os nossos investidores, é uma má notícia aqui para o Brasil? Eles não devem querer investir no país? O país fica aí com um rombo, uma classificação vermelha, uma bandeira vermelha? Não, o Brasil hoje, né, ele é atrativo. De um lado, há a percepção de risco menor, né, as próprias agências de classificação de risco estão colocando nessa direção, há o destaque do avanço da reforma tributária, o arcabouço fiscal, quer dizer, há alguma direção positiva em relação ao Brasil, né, que tem aí melhorado a percepção dos investidores em relação à economia brasileira. Isso tem permitido que o ingresso de investimentos externos no país tenha mais do que superado aí esse déficit que a gente tem observado, o que tem feito com que o dólar recuasse. Olhando também do ponto de vista internacional, né, quando você compara mercados emergentes, hoje o Brasil é extremamente atrativo, né? Quando você olha outras economias, como a própria Argentina, ou mesmo México, ou Turquia, né, o Brasil hoje ele conta aí com uma posição econômica mais sólida e com juros altos, o que torna atrativo aí para aplicações em renda fixa. Professor Rogério, na sequência, a pergunta da nossa comentarista Amanda Klein. Você, Amanda? Professor, bom dia. Vamos ao que interessa, né? Porque, afinal de contas, ontem foi um dia comemorado pelo mercado financeiro, a Bolsa atingiu o maior patamar, acho que desde 2021, o dólar também caiu bastante, R$ 4,72, e isso tudo muito em função dessa melhora na classificação de risco, da perspectiva de classificação de risco da agência Fitch, e também, claro, da decisão do Fed de levar em 0,25 ponto percentual a taxa de juros de lá. Como isso indica o caminho futuro para o Brasil e esses indicadores mais positivos na economia, tanto de melhora da previsão de crescimento como da queda de inflação? Isso tem acontecido nos últimos anos, né? Normalmente revertendo as expectativas dos economistas, que são inexoravelmente de um crescimento muito, muito baixo no começo do ano, mas isso é sempre revisado para cima. A perspectiva da economia brasileira melhorou, né? Eu diria que em termos de inflação nós estamos tendo uma surpresa bem positiva, né? Acho que isso não é restrito ao Brasil, tá? No mundo a gente tem visto a inflação recuando, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. O próprio aumento aí de 0,25 ponto percentual pelo Federal Reserve, que foi promovido aí na sua última reunião do FONC, sinaliza que deve ser o último aumento, parece que vai ser, né? Isso em função de que a inflação começa a ceder também nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a coisa foi até um pouco mais rápida e mais forte, né? O Brasil, ele teve uma alta mais rápida da inflação lá atrás, agora está tendo uma queda mais rápida. Então, isso está nos ajudando, está trazendo uma perspectiva favorável. O crescimento, ele se manteve positivo. Acho que a grande surpresa do crescimento foi o resultado do agronegócio, né, que ajudou aí
a manter a economia brasileira num curso muito positivo. O crescimento esse ano deve ser algo próximo a 2,5%. Então, acho que essas são as leituras, né? E olhando do ponto de vista institucional, tivemos a aprovação da reforma tributária e do arcabouço fiscal. Eu acho que o ponto de atenção que tem que ser dado em relação a todo esse cenário positivo continua sendo do lado fiscal. Eu acho que assim, as agências de classificação de risco, elas olham muito situações pontuais e olham muito o passado, mas a perspectiva fiscal do Brasil, ela ainda é duvidosa, né? Nós vemos a cada bimestre sendo revisto o déficit para cima. Isso é uma preocupação dos economistas, isso é uma preocupação geral da economia brasileira. É algo que vai afetar agora no curto prazo? Não. A perspectiva é positiva, mas é algo que nós devemos ficar aí atentos, que é uma variável de risco da economia brasileira. Professor, nosso comentarista Fernando Capês também participa da entrevista. Capês, sua pergunta? Bom dia, professor. Claro que a agência levou em consideração alguns aspectos positivos do passado recente, né? Reforma da Previdência, autonomia do Banco Central, aprovação parcial da reforma tributária. Agora, é um governo que não tem demonstrado muito compromisso com o equilíbrio fiscal. É um governo que tem falado muita gastança, um governo gastador. Até que ponto, mesmo aprovado o arcabouço fiscal, esse desequilíbrio fiscal, gastar mais do que arrecada, pode afetar nas futuras notas de investimento para o Brasil? Eu acho que essa é a grande variável de risco. Tá? Eu acho que, olhando o Brasil, se nós fazendo uma comparação em relação ao cenário internacional, ele é hoje uma economia que tem aí condições de deslanchar melhor. Qual é a grande variável de risco? É a variável fiscal. Mesmo a aprovação do arcabouço, ela não garante em absolutamente nada o equilíbrio das contas públicas e eliminar uma trajetória de aumento do endividamento público. Tá? Isso é evidente, qualquer simulação que seja feita com os parâmetros do arcabouço ou os parâmetros que estão piorando do ponto de vista fiscal mostram que a dívida pública em relação ao PIB vai crescer, sim, e vai crescer de forma acelerada nos próximos anos. Eu acho que isso é um ponto que pode atrapalhar o Brasil, sim, numa melhoria de perspectiva de rating internacional. Conversamos com o professor da Escola de Economia da FGV aqui de São Paulo, Rogério Moli. Professor, sempre muito obrigado mais uma vez. É muito bom receber o senhor aqui na Jovem Pan. Um abraço, bom trabalho. Obrigado, Thiago. Bom dia, Paulo.